boa tarde, caros companheiros espíritas e simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez ligados na Rádio Biguaçu FM, a 87.7. Estamos começando mais um programa Conhecendo o Espiritismo e vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. Lembramos que o programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar aos domingos, das 18 às 19 horas, sempre no comando do Grupo Espírita A Caminho da Luz, filiado à Federação Espírita Catarinense e Brasileira. Meus irmãos, agradecemos a audiência e vamos iniciar o programa de hoje falando sobre o perdão. O perdão como um caminho. Mas antes disso, nós convidamos você, quem está em sua casa, no seu veículo, ouvindo o nosso programa, que relaxe e se concentre. Pare um pouquinho, pare o que está fazendo agora. Por que tanta pressa? Por que tanta inquietação? Por que tanto medo? Esse cansaço? Essa tristeza? Essa preocupação? Por que andamos tão ansiosos? Por que tão preocupados com o futuro? Por que não estamos aqui no presente? Então, vamos colocar a mão no nosso peito, sentir o nosso coração bater. É a vida pulsando em nós. Uma vida
que pede mais calma, mais alegria, mais simplicidade. E por que não, mais desfrute das situações, das pessoas e coisas que estão à nossa volta. E com essa introdução, nós iniciamos nosso programa explicando que para a gente começar a perdoar ou iniciar o processo que nos leva ao perdão verdadeiro, nós vamos precisar reconhecer alguns sentimentos que quase sempre nós escondemos. Quando alguém não se importa ou não se alegra com as conquistas dos outros, pode ser que esteja sofrendo de amargura, que é o sentimento que azeda a vida. É um sentimento que também não costumamos reconhecer. Os principais efeitos desse sentimento são a inveja, o azedume, a frustração. Na inveja, a pessoa amargurada destila o seu veneno, buscando diminuir os outros. Já no azedume, aquela pessoa que é seca, aquela que não tem paciência, aquela que é ríspida, ela apresenta o comportamento da insatisfação crônica com a vida e acaba espalhando a descrença em tudo. Já na frustração, ela relembra a dor das suas aspirações não atingidas, que acabaram sendo sufocadas e que ela não soube reconstruir, causando então um profundo estado de desgosto. A amargura é uma mágoa consigo mesmo. Pessoas amargas consigo e com a vida não acreditam na felicidade, nem na sua, nem nas dos outros. Se você sofre desse mal, esteja convicto de que vai precisar de orientação adequada e ajuda para então descobrir a raiz da sua dor e como então construir os caminhos para se libertar dessa prisão. E se você tem alguma pessoa amargurada em sua vida, saiba reconhecer que ela está muito doente e precisando de apoio. E esse apoio, meus irmãos, pode vir de nós mesmos. Saindo de mim. Não me canso de repetir. Em grande medida, a vida é o resultado de nossos relacionamentos. Temos que aprender a deixar o eu um pouco de lado para conviver com mais generosidade, mais consideração, mais delicadeza. Piero Massimo Forni. Se quisermos saber se a nossa vida vai bem, um dos indicadores mais precisos é analisar como estão os nossos relacionamentos. Viver é se relacionar a todo instante, de modo que se nossas relações caminham bem, temos um forte indicativo de que nossa vida vai bem, porque somos pessoas socialmente boas e agradáveis e de fácil convivência. Isso pode não garantir a felicidade, mas é uma boa parte dela, se não a maior. Falamos aqui de relacionamentos de uma forma geral, incluindo as uniões afetivas, familiares, amizades e outras.
em que a vida faz com que se estabeleça algum tipo de laço conosco. Vale a pena nos perguntarmos se nossas relações são saudáveis, duradouras e prazerosas, ou se costumam ser tempestuosas, cheias de conflitos que nos esgotam e geralmente por isso de curta duração. Claro que não falamos de relacionamentos perfeitos, porque não somos anjos, mas se eles forem predominantemente espinhosos, precisamos avaliar o que está acontecendo e qual o nosso grau de participação nisso. Via de regra, apontamos o dedo para o outro. Temos uma lista de defeitos para descrever nosso afeto, que já está quase virando desafeto, se é que já não se tornou. Embora não possamos questionar a sua lista, e devemos respeitar seu ponto de vista por acreditar que você deva ter razão em alguma coisa, não podemos também deixar de pensar que nosso parceiro deve ter uma lista igual à nossa. E agora, como ficamos? Acreditamos que as crises nos relacionamentos somente se resolverão quando cada um estiver disposto a diminuir o peso da existência para o outro. Cada um menos egoísta, cada um aprendendo a deixar o eu um pouco de lado para ser mais generoso. Será que não estamos muito chatos, cobradores, perfeccionistas, inflexíveis, mal-humorados e grosseiros? Diante dessas perguntas, que reconhecemos serem incômodas, logo nos apressamos em dizer que o outro é assim, e com isso fugimos da reflexão que nos cabe, como se, em algum nível, menor ou maior, não tivéssemos parcela alguma de responsabilidade pela crise que enfrentamos. Que tal abandonarmos a tática da espera? Aguardarmos que o outro mude para mudarmos costuma levar qualquer relação à estagnação e a maiores desgastes. Porém, muito provavelmente, se nós mudarmos, reações positivas poderão ocorrer. Deixemos o nosso eu um pouco de lado, isto é, o nosso egoísmo, e com ele o desejo de querer que a vida gire em torno de nós. Vamos ter consideração pelo outro, vale dizer, tentemos pensar no que ele gosta, no que ele precisa, no que faz bem a ele, segundo a óptica dele e não a nossa. De preferência, amar a pessoa como ela gostaria de ser amada. Ela não é invisível. Sejamos, então, mais generosos. Procuremos dar e não apenas receber. A mesquinhez tira o encantamento do amor. O egoísmo nos leva à solidão. A frieza nos transforma em estátuas mortas. Mas o amor, ele nos faz as pessoas mais incríveis do mundo. Só ama quem é capaz de sair de si ao encontro do outro. Todos nós, em determinada situação, seja nessa vida ou em outra, vamos vivenciar algum ângulo específico do ensino de Jesus. E nesse momento, quando o nosso coração se encontra, se depara com algo inusitado, com um enigma da vida, é para o Evangelho que a gente se volta e sempre encontra nele um roteiro seguro de como agir, de como sentir,
de como encarar aquela situação concreta. A lição de hoje é sobre o perdão. E qual de nós não experimentou o perdão? Seja perdoando ou seja perdoado. Na maioria das vezes, quando a gente toca na lição do perdão, nós nos imaginamos na condição de quem perdoa. Sempre pensamos como perdoar, a quem perdoar, quantas vezes perdoar. E raras vezes nós pensamos, quantas vezes fui perdoado. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por que essa perspectiva? Até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, e eu lhe perdoarei? Por que não a pergunta: até quantas vezes eu pecarei contra o meu irmão e ele me perdoará? Muda tudo. Na primeira situação, eu me imagino sempre doador do perdão, nunca credor. Na segunda situação, eu reconheço que sou credor do perdão. E Jesus então responde uma frase que é uma parábola. Por que nós acreditamos que as pessoas têm uma estatura espiritual que na verdade elas não têm? O Chico costumava dizer: respeite o semelhante, não teste os limites do teu próximo. Não teste os limites, porque nós somos ainda seres falíveis, profundamente frágeis. Temos limites muito bem definidos. Forçar esses limites, esperar do nosso próximo um comportamento que ele ainda não é capaz de apresentar, é como nutrir a expectativa de colher uva num pé de espinho. Com essa frase, Jesus dava o tom, como se quisesse ensinar: é preciso saber o que a gente espera das pessoas. O perdão, e aqui começa a lição do perdão. O perdão não é uma rosa que você joga, não é uma flor que você lança. O perdão é um jardim que se cultiva. Exige tempo, exige cuidado, exige estratégia e exige sabedoria. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo, e a todo momento precisamos e devemos olvidar o mal. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Confia e segue feliz, fazendo bem a quem seja. Não guardes mágoa ou rancor de quem o mal te deseja. Esquece toda a tristeza, sorri pela vida afora. Acende dentro do peito a luz da fé que esplendora. Transforma espinhos em flores, fitas estrelas no céu. O amor de Deus não consente que ninguém caminhe ao léu. Abraça a cruz do dever,
em silêncio sofre e canta. Se caíres sobre a estrada, a mão de Deus te levanta. Confia e segue feliz, fazendo bem a quem seja. Não guardes mágoa, rancor de quem o mal te deseja. Esquece toda tristeza, sorri pela vida afora. Acende dentro do peito a luz da fé que esplendora. Transforma espinhos em flores, fitas e estrelas no céu. O amor de Deus não consente que ninguém caminhe ao léu. Abraça a cruz do dever, em silêncio sofre e canta. Se caíres sobre a estrada, a mão de Deus te levanta. E para você que está sintonizado na Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje aborda o tema O Perdão como Caminho. E vamos agora ao nosso segundo bloco, falando sobre auto-perdão. E vamos iniciar essa reflexão com uma passagem do livro Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermance Dufour, do capítulo 18. Precisamos aprender a ser gente, a ser humano, a exercer o auto-perdão e admitir falhas, ciente de que podemos recomeçar sempre e sempre quantas vezes forem necessárias, sem que isso signifique necessariamente hipocrisia, fraqueza ou conivência com o mal. A proposta espírita é de aperfeiçoamento e não de perfeição imediata. O objetivo é sermos melhores e não os melhores. Se nós ainda não conseguimos alcançar a nossa meta de ser quem gostaríamos de ser, devemos entender que isso só será possível com o tempo, com muita persistência nos hábitos e também com cuidados, com o acolhimento afetuoso diário de nós mesmos. O importante é não passar a vida inteira sem um esforço determinado de mudança espiritual. Não importa a nossa idade ou quais foram os nossos erros. Nenhum de nós veio ao planeta Terra sem o propósito de progresso. Pode ser difícil,
mas não é impossível realizar a nossa transformação pessoal. Mas devemos começar hoje, não deixar para amanhã. E é isso que definirá o nosso futuro. O auto-perdão é a estratégia inicial, é o ponto de partida, é a nossa amorosidade dirigida a quem realmente somos. Como somos, como agimos, como pensamos, é o que nós conseguimos construir até este momento. Com muita luta, com muito sacrifício, incluindo os nossos limites, as nossas imperfeições. É com esse estágio que nós vamos parar de brigar com a nossa sombra interior, com aquele lado que tanto nos incomoda e do qual nós não gostamos e escondemos. Ele nos permitirá parar de viver de acordo com o que os outros pensam. Se tivermos coragem de realizar um encontro afetuoso com essa nossa parte sombria, então iniciaremos um novo e um maravilhoso ciclo de felicidade em nossa vida. Fazer as pazes com o que consideramos o pior de nós é fundamental para alcançar nossas posturas e então sermos realmente alguém melhor. Negar ou tentar destruir esta parte é infernizar a nossa existência e não progredir. Então, nós temos sim as ferramentas, nós temos plenas condições de olhar no espelho que vai refletir as nossas deficiências, as nossas dificuldades e acolhê-las. Dar luz, não nos julgar e uma a uma irmos transformando dia após dia. A cada relacionamento, portanto, para sermos alguém melhor, o primeiro passo é abraçar a nós mesmos, olhar-nos com bondade e aprender a gostar de nós de verdade, como somos, porque somos o melhor que poderíamos ser, porque foi o máximo que conseguimos até este momento. E a melhoria daqui para frente só surge depois disso. 7 minutos com Emmanuel. Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Comentário do livro Fonte Viva, capítulo 91, intitulado Problemas do Amor. Que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Paulo, Filipenses 1:9. Comenta o benfeitor. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz,
com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Belíssima página do benfeitor Emmanuel, que nos chama a atenção para um risco em que frequentemente incorremos: o risco de contrapor aprendizado, educação e intelecto ao amor. Amor e instrução não são duas forças antagônicas. Ao contrário, são duas forças complementares. O amor que não se instrui, aperfeiçoando o seu entendimento, e o amor que não se educa, crescendo em discernimento, é amor que pode se transformar em simples querer, desfigurando os mais belos quadros da vida. Lembrando a preleção da nossa querida irmã Aíla Pinheiro de Andrade, quando citava o autor espanhol J. Sobrino, La Iglesia Samaritana y el Principio Misericórdia, nos lembra que esse autor faz referência ao intellectus fidei, a fé esclarecida, ao intellectus amoris, o amor esclarecido, e o intellectus misericordiae, a misericórdia esclarecida. Fé, amor e misericórdia devem estar sempre alicerçadas na sabedoria, e é impossível adquirir sabedoria sem instrução, porque a instrução nos leva ao conhecimento. O conhecimento aplicado, vivido, experienciado, o conhecimento levado à prática, o conhecimento que implica em mudança de hábitos se transforma na educação. E a educação nos leva ao discernimento. Sem discernimento alicerçado na educação e na instrução, o nosso amor pode nos escravizar em verdadeiros laços de fantasia, convertendo as relações e as circunstâncias da vida em algemas douradas. Por essa razão nos orientou o Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Chega de contrapor instrução e amor. É hora de conjugar essas duas energias, lembrando-nos, nas palavras simbólicas da tradição espiritual, que duas asas nos conduzirão à presença de Deus: a asa da sabedoria e a asa do amor. Amor e sabedoria, as duas forças. Afinal, Deus é inteligência suprema e amor supremo, dirigindo o cosmos.
dirigindo o universo infinito, e não nos aproximaremos, não reataremos os laços que nos ligam a Deus sem aperfeiçoamento do nosso intelecto e da nossa capacidade de amar. Por essa razão permanece o conselho de Paulo, que o nosso amor cresça, se desenvolva, se aperfeiçoe no pleno conhecimento e no pleno discernimento. Eu sonhei que o mundo era feliz, o meu irmão vivia sorrir. A cor do céu estava mais azul e a solidão deixou de existir. Então senti ao sonho uma canção, e a paz enfim chegou aqui. Reinava o amor em todos os corações, a fome e a dor não mais percebi. Não sei por que vivemos tão distante do amor, da luz de Deus. Eu sonhei que era tão lindo, o homem lutou, se evangelizou junto aos seus. O homem lutou, se evangelizou junto aos seus. Caminha feliz, quem sabe servir, consegue viver sempre a cantar. Quem não tem uma fé e uma luz a seguir, traz no peito a tristeza e um vazio no olhar. Eu sonhei e era tão lindo, o homem lutou, se evangelizou junto aos seus. O homem lutou, se evangelizou junto aos seus. Então senti ao som de uma canção, que a paz enfim chegou aqui. Reinava o amor em todos os corações, a fome e a dor não mais percebi. Não sei por que vivemos tão distante do amor, da luz de Deus. Eu sonhei que era tão lindo, o homem lutou, se evangelizou junto aos seus. O homem lutou, se evangelizou
junto aos seus. O homem lutou, se evangelizou junto aos seus. E para você que está sintonizado na Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje aborda o tema O Perdão como Caminho. Vamos agora com a mensagem de José Carlos de Luca, 70 vezes 7. Não se iluda com a ideia de viver sem passar pelo crivo das críticas, injúrias e decepções. Por isso, se você não aprender a perdoar, sua existência se tornará um peso difícil de carregar. Até hoje, o homem não encontrou remédio mais eficaz do que o perdão, embora perdoar seja ainda visto por muitos como um sinal de fraqueza. Jesus, no auge do martírio, perdoou seus crucificadores e, com tamanho gesto de amor, dividiu a história em duas partes, antes e depois dele. A história da nossa vida também pode ser dividida em dois momentos, antes e depois de perdoarmos. Revidar a ofensa é sempre mais fácil do que oferecer o perdão. Quem revida desce ao nível do ofensor, a ele se equiparando e convertendo-se em vingador. Com o revide, cria condições para ser futuramente vingado, quando for a sua vez de se equivocar. Quem lançar mão da espada, pela espada morrerá, afirmou Jesus. A grande maioria ainda prefere a lei do olho por olho. Talvez por isso a humanidade esteja quase cega. Se não usar de misericórdia para os que se enganam nas estradas da vida, como você poderá clamar pela misericórdia de Deus por suas faltas? O perdão é via de mão dupla. Exige que você perdoe primeiro para poder ser perdoado depois. Os canais de acesso a Deus ficam encobertos quando nosso coração está cheio de mágoas. Melhor será que, primeiramente, nos reconciliemos com nossos adversários e depois, somente depois, voltemos nossas súplicas a Deus. O segredo que abre as portas do céu para nós é o mesmo que abre a porta do nosso coração fechado pelo ressentimento. Quem tem coragem de perdoar oferece um presente a si mesmo, pois se livra do veneno que mágoas, culpas e ódios produzem. Não deixe que os ressentimentos se cristalizem no coração, a fim de que amanhã não seja preciso retirá-los na mesa de cirurgia. Antecipe-se e faça, desde logo, a cirurgia espiritual com o bisturi do perdão, removendo qualquer sombra que se aloje em sua alma. A dificuldade que oferecemos ao perdão talvez esteja no excessivo apego à ideia da importância que julgamos ter. Perdoar não é compactuar com o mal, é revidar o mal com o bem. Jamais haverá verdadeira felicidade no lar sem o exercício diário do perdão. Não tente perdoar apenas os graves equívocos dos familiares. Perdoe, sobretudo, as pequenas contrariedades e deslizes, pois são elas que arrasam a vida entre quatro paredes. Na velha canção popular, ouvimos que perdão foi feito para a gente pedir. Ousaria complementar, perdoando-me a rima imperfeita, que perdão também foi feito para a gente distribuir. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão.
Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi, revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. E para você que está sintonizado na Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje aborda o tema O Perdão como Caminho. E vamos informar agora os horários das atividades do Grupo Espírita A Caminho da Luz, que fica situado à Rua Maria Salum, número 46, no bairro Rio Caveiras, em Biguaçu. As palestras públicas acontecem às segundas e quartas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 19 horas. O estudo sistematizado da doutrina espírita acontece às segundas-feiras, às 21 horas.
E temos também a evangelização infanto-juvenil, que acontece durante as palestras públicas, de segunda e quartas-feiras, às 20 horas. Vamos agora, meus irmãos, com o último bloco, onde falaremos sobre perdoar, largar as pedras, com a nossa irmã Eliane. Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam, por fim, de assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão e à loucura, à enfermidade e à morte. Emmanuel. O perdão é um recurso indispensável para o nosso bem viver. Não por outra razão, Jesus se refere a ele em diversas passagens do Evangelho. É bem conhecida a pergunta que Pedro faz a Jesus sobre a quantidade de vezes que deveríamos perdoar. Bem conhecida também é a resposta que para nós ainda permanece como um desafio a ser alcançado: perdoar 70 vezes 7. Nada obstante a constatação de que perdoar traz benefícios a quem perdoa, aceita inclusive em diversas pesquisas científicas, muitos têm grande dificuldade em perdoar. Isso provavelmente ocorre porque essas pessoas acreditam que, perdoando, estariam concordando com o ato de que foram vítimas. Mas perdoar não tem nada a ver com tal entendimento. Como esclarece o Dr. Dean Ornish, ardoroso defensor da prática do perdão e professor de medicina nos Estados Unidos, o perdão não isenta de culpa quem aceita os atos de alguém que o magoou. Ao contrário, ajuda a libertá-lo da dor e da raiva crônica, da separação e do isolamento. Outras vezes, utilizamos a mágoa como forma de punição a quem nos machucou. Inconsequentemente, queremos mostrar a quem nos feriu o quanto estamos destroçados, objetivando com isso castigar o ofensor. Mal sabemos, porém, que somos nós os maiores punidos quando não abrimos mão do ressentimento. Perdoar, portanto, é um benefício que se faz a si mesmo, é trazer a paz de volta para a nossa vida, além de ser um poderoso remédio para a nossa saúde física, emocional e espiritual. Já está provado cientificamente que a mágoa crônica e também o ódio, a raiva e a culpa deixam o corpo físico tenso, agitado, intranquilo, fazendo com que o organismo fique em permanente estado de alerta. Isso quer dizer que o corpo gastará a maior parte de sua energia para se manter vigilante em relação ao incômodo que os ressentimentos provocam, não restando energia disponível para mantê-lo ativo e saudável. Por isso, cultivar mágoas e ressentimentos é um método muito eficiente de adoecer, envelhecer rapidamente e antecipar a nossa morte. Já o perdão, por nos trazer calma, tranquilidade e relaxamento, promove a cura e a longevidade. Vale a pena meditar sobre o pensamento de William Shakespeare, segundo o qual guardar ressentimento é a mesma coisa que ingerir veneno e querer que o outro morra. Isso é muito verdadeiro para quem vive apegado às suas mágoas.
O perdão também é um antídoto eficiente contra a loucura. O ressentimento, quando cultivado intensa e sistematicamente, pode desarticular nossas engrenagens psíquicas, levando-nos a perturbações de ordem mental e emocional. Muitas depressões podem ser apenas o disfarce de mágoas e decepções profundas de que o ser não conseguiu, até o momento, se desvencilhar. O ressentimento também pode ser uma porta aberta à obsessão, que nada mais é do que uma influência espiritual negativa que geralmente se estabelece entre nós e os espíritos infelizes por algum laço de sintonia. O nosso estado se recusa ao perdão, se liga ao sentimento de espíritos que também não nos perdoam do mal que lhe fizemos ou do mal que fizemos a outrem nesta vida ou em existências passadas. Mas, quando perdoamos os que nos ferem, além de sensibilizarmos o coração dessas almas atormentadas, que passam a nos ver com olhos mais tolerantes, mudamos o padrão da nossa energia, quebrando os elos de sintonia que nos mantinham ligados a elas. Perdoar é compreender que todos somos, a um só tempo, ofendidos e ofensores. Quem poderá, portanto, atirar a primeira pedra? Perdoar é largar as pedras para que elas não nos firam mais. E assim, meus irmãos, vamos chegando ao final de mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Lembrando sempre algumas frases que são reconfortadoras, nos trazem esperança. A primeira é aquela de Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Não importa quais foram os nossos erros, os nossos deslizes, nós sempre teremos uma chance de recomeçar, a cada dia, a cada instante. E quem é solidário não tem tempo para ficar solitário. E fazer o bem faz bem. Então, vamos agora informar os materiais que utilizamos no programa de hoje, que foram os livros 7 Caminhos para o Alto Amor, de Vanderlei de Oliveira, os livros Pensamentos que Ajudam e Força Espiritual, de José Carlos de Luca, e os CDs Francisco de Assis, de Marcos Viana, Sérgio Santos, Mercedes Souza e Alan Filho. Queremos também agradecer imensamente a audiência, a sua paciência de nos ouvir. E agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso grande mestre, que nos concedeu 1 hora de programa. E queremos convidá-lo a estarmos juntos novamente aos domingos, das 18 às 19 horas, com a apresentação do programa Conhecendo o Espiritismo. Que todos tenhamos uma ótima semana e que assim seja. Eu só peço a Deus que a dor não me
seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. A Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face, se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. Grande pisa forte, toda a pobre inocência desta gente. É um monstro grande pisa forte, toda a pobre inocência desta gente. Peço a Deus que a mentira não me seja indiferente, se um só traidor tem mais poder que um povo, que este povo não esqueça facilmente. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado para viver uma cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Muito obrigado, Beth, por haberme convidado para cantar para su público en esta noche en Rio de Janeiro. Obrigada a você.